YouTube mexia aqui com qualquer coisa comigo, entende? Então eu tinha sempre aquele bichinho, tipo, como é que deve ser ir competir? Como é que deve ser passar por isto tudo que eu estou a ver? És uma fraude, tipo, não sabes o que é que estás para aí a dizer e é tudo treino bingo, como eu lhe chamava, e assim, o rapaz treinava comigo a começar a utilizar. E pronto, e do nada eu comecei a ver uma evolução muito rápida dele. Este gajo, se estiver aqui a comer fora, vai, se estiver a comer a comida da avó, vai, e eu em casa sempre a discutir com os meus pais porque eu tenho que comer isto, isto e isto, eles querem que eu coma isto, isto e aquilo. A verdade não está nem na ciência nem na experiência, está no quando tu consegues conjugar os dois. E eu hoje, com 5 anos de coaching com atletas e com pessoas normais, eu tenho uma capacidade de interpretar a ciência muito diferente daquela que era há 5 anos atrás, quando eu nunca tinha estado a dar coaching a alguém ou a ser treinador de alguém. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que ao longo da próxima hora vão ajudar-me também a trazer-te a ti cada vez mais e melhores resultados. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu escutas, o que sentes, o que vês, a forma como falas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora, reza a lenda que ele tem um nome artístico que nada tem a ver com o seu nome verdadeiro. Mas eu fui procurar e sabes quem é que me disse? Foi o ChatGPT. O ChatGPT também me disse que o nosso convidado é licenciado em Ciências do Desporto, mas ele ainda sabia menos do que eu, porque ele disse, e já esteve, ou está, não sei bem, Filipa, a fazer um mestrado. Eu também não sei, vamos descobrir. O nosso convidado é coach de atletas naturais, já esteve presente em provas internacionais e tem muito mais conteúdo e bagagem que já nos vai contar. Ele é o Tuca, ou António, disse-me o ChatGPT. É verdade? O mestrado é verdade, não é verdade? É meio verdade, é meio verdade, eu já te explico tudo. Já te explicas. Muito bem-vindo, antes de mais, e obrigada por estares aqui. Mas olha, antes disso, Tuca, nós vamos começar com, assim só tipo, para não ser aquela cena tipo, quem é que tu és, eu sou, tenho, não sei quantos. Ok, eu vou-te fazer 10 perguntas, não vale contexto. Tipo, vamos ter tempo para explicar contexto a seguir, mas tens só que responder tipo, sim ou não? Não é bem sim ou não, mas é isto ou aquilo. Ok, isso. Ok. Pronto? Bora. Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer. Treino de pernas, amor ou ódio? Amor. Supino ou remada? Remada. Fogo, tão rápido. O que irrita mais, falta de sono ou falta de proteína? Falta de sono. Quem é mais disciplinado, um atleta natural ou organizado? Isto é mais difícil que o supino ou remada. Espera aí. Ih, essa é muito difícil. Sem contexto, depois explicamos. Todos os sujos estão aí nessa cabeça nesse momento. E se eu não souber justificar a resposta? Tens que saber. Pronto, eu vou defender os naturais e vou dizer que são os naturais, vá. Boa. O erro mais comum que os naturais cometem hoje, qual é? Treinar sem intensidade. Treinar até à falha, essencial ou sobrevalorizado? Essencial. Mais importante para o shape, treino ou alimentação? Treino. Preferias ter 3 pernas ou 3 braços? 3 braços, 3 pernas não. Já tenho. Pô, esta não estava a contar. E a última pergunta é, a maioria dos naturais que se dizem naturais são mesmo naturais? São. Boa. E agora, Tuca, depois disto, quem é que tu és? Conta-nos lá. Ia bem essa pergunta de início de podcast. Pronto, então olha, eu vou tentar explicar quem é que eu sou sem dizer aquilo que eu faço. Boa. Eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida com um propósito, com ações que gerem bem-estar autêntico no sentido em que sinto que estou a ajudar as outras pessoas a serem melhores pessoas, a ter impacto positivo na vida das pessoas. Gosto muito de café, gosto muito de passear os meus cães e de estar com os meus cães, gosto muito de cinema,
gosto muito de viajar e gosto muito de estar com a minha namorada. Essas as Tu coisas, costumas ir ao cinema ainda? muitas vezes. A sério? Eu até queria ir É mais. daquelas cenas que eu acho que a malta já não faz. Pô, a sério? Eu Opa, faço. yeah. Olha, ainda esta semana fui ao cinema. Altamente. É Por que eu causa das tipo coisas que nem eu mais sei gosto que de. filmes. Quase nem se fala agora com a cena da Netflix e o caralho. Não, mas eu gosto Não é? da experiência. Eu prefiro ir ao cinema do que ver em casa no Netflix. Yeah. Não sei, Netflix, tipo. Porque no cinema não me dá o sono. Em casa dá-me sempre sono. Em casa eu não consigo ver um filme mais que 20 minutos. E é muito mais fácil escolher no cinema do que em casa. Em casa demoras 1 hora a escolher. É verdade. Meia a ver e tipo ganda bosta É que verdade aqui mesmo. escolhi. Mas olha, a cena do mestrado, queres então explicar-nos um bocadinho? Sim, posso explicar. Eu comecei o mestrado em exercício em contextos clínicos, que é basicamente para teres a formação para dares o PT, para dares PT a todas as pessoas que tenham qualquer tipo de doenças, de doenças cardiovasculares, respiratórias, oncológicas, ósseas, metabólicas, mentais. Ou seja, eu tenho a formação para ser a pessoa encarregue de dar treino nessas pessoas, fazer parcerias com hospitais, clínicas, centros de saúde e assim. O que é que aconteceu? O primeiro ano de mestrado correu super bem, só que quando eu passo para o segundo ano de mestrado, que é para fazer a dissertação de mestrado, eu vou para o laboratório e começo a ter algum sucesso no acompanhamento online. Então começou a haver aqui este conflito de, por um lado, eu tenho que escrever a dissertação de mestrado para uma coisa que é fixe e ajudou muito e eu gosto, mas neste momento não é aquilo que eu quero fazer, não quero dar PT a pessoas com Mas doenças. estavas Assim. num contexto presencial então, nessa altura? Tu tipo treinavas em algum ginásio? Não, eu dei PT presencial 3 meses. Tipo, só 3 meses. Eu dei 3 meses, veio a pandemia e eu, não é isto que eu quero fazer da minha vida. E durante a pandemia, tipo, tudo no online, apostar tudo no online. E depois, quando acabou a pandemia, já tinha o online lançado e começaram a vir os primeiros clientes e eu fiz só online a partir daí. Portanto, foi tipo 3 meses de presencial e o resto saí logo. Não tive mais presença nenhuma com presencial. Mas nessa altura comecei a ter alguns clientes dentro do online, comecei a ter alguns bons resultados, mais pessoas a entrar. E era na altura que eu já tinha acabado a parte prática da dissertação de mestrado, que foi ir para o laboratório, dar treino aos ratos e tudo mais, e depois era a parte de escrever. E eu já tinha escrito não sei quantos textos, digamos, baseados em ciência, já sabia o que era para fazer, já fazia aquilo 30, porque quando eu fui para o mestrado, eu já tinha um andamento muito mais acima do que todas as pessoas que estavam no mestrado, no que toca a ler artigos, porque eu fui das primeiras pessoas a trazer a ciência, digamos, de ciência mesmo, e não só falar em science-based, não, mas a ler ciência, a ler artigos, a perceber o que é a hipertrofia mesmo a nível celular, e a trazer isto para o Instagram e trazer para a hipertrofia e para o bodybuilding natural. Então, eu durante a minha licenciatura toda, não era suposto eu estar a aprender a fazer aquilo, mas eu já fazia aquilo tipo por mim, entendes? Então quando eu cheguei ao mestrado e era para eu aprender a fazer isso, aquilo já não me dava motivação nenhuma, porque eu já fazia aquilo de trás para a frente. Então eu ia meio que fazer aquilo contrariado, meio que sem uma motivação forte, sem uma motivação intrínseca, a motivação era mais extrínseca, de cena de acabar o mestrado, e ao mesmo tempo eu tinha bué de pessoas a querer entrar para o acompanhamento, já tinha começado a viver sozinho, queria mudar de casa, queria ter a minha independência e fui meio que pondo de lado, depois tentava voltar e depois punha de lado outra vez e a minha cabeça na altura, isso foi na altura da competição também que eu fui competir, não andava muito famosa, então eu meio que deixei que o tempo viesse e coisa. E ficou em águas de bacalhau nunca mais. Duas perguntas aí, e a primeira é, de onde é que vem esse interesse pela ciência? Porque normalmente é a parte chata que ninguém gosta de fazer, não é? E depois, de onde é que surge o bodybuilding aí no meio? Então, primeiro surge o bodybuilding, depois é que surge a ciência. O bodybuilding surge de uma forma muito natural, mas surge de uma forma muito natural, porquê? Porque é aquela cena de eu ia treinar, eu alimentava-me bem, eu comia bem, ou seja, eu já fazia o processo e aquilo que via no YouTube mexia aqui com qualquer coisa comigo, entende? Então eu tinha sempre aquele bichinho, tipo, como é que deve ser ir competir? Como é que deve ser passar por isto tudo que eu estou a ver? Tipo, se eu vejo uma pessoa que passa por esta superação toda, isto mexe comigo, meio que há aqui uma vontade de eu querer fazer também. Então foi um bocadinho por aí que eu entrei mais no mundo do bodybuilding enquanto atleta. A parte da ciência foi uma tentativa de eu ganhar as discussões.
Eu quando comecei a fazer conteúdo, eu comecei a fazer conteúdo com o objetivo de ser patrocinado pela Prozis. Era o meu único objetivo, era ser patrocinado pela Prozis para ter barritas e coisas da Prozis de borla. Foi esse o objetivo. E depois comecei a partilhar mais conteúdo e a dar conteúdo informativo. E a certa altura eu começo a ser posto em causa, do género por atletas e por coaches conceituados, a dizer o que é que estás para aí a falar, tu estás a falar é mentira, tipo, isso não faz sentido nenhum. Só que na minha cabeça fazia. Então, em que cenas, por exemplo? Por exemplo, na cena da conexão mente-músculo não é assim tão importante, a cena de o pump não é importante para a hipertrofia, cenas assim mais técnicas, e eu não sei explicar porque é que eu tenho razão, mas eu sei que alguma coisa eu tenho razão. Então o que eu fiz foi, ok, então eu tenho que perceber quem é que está certo nisto, eu tenho que barrer tudo o que existe sobre este tema para a próxima vez que alguém me disser, não, é por causa disto, disto, disto e disto. E pronto, e foi numa tentativa meio que me defender o meu orgulho, que eu fui começando a barrer a ciência. Foi e alguma dessas verdades afinal era mentira? Ou não? Mentira, isto é, mentira é uma palavra forte. Não é? Eu acho que tens sempre a tua maneira de interpretares a ciência e a tua maneira... Tu podes sempre escolher de qual lado é que tu queres ficar, não é? Por exemplo, ainda hoje, depois do Olímpia, há muita gente a dizer que o Nick Walker que ficou com um shape pior por causa do treino, por causa do método de treino, e depois há outros a dizer, não, o método de treino não é relevante porque repara que tens aqui campeões que treinam desta forma e tens campeões que treinam de outra, ou seja, há outros fatores. Então, o que eu tento trazer para as pessoas é uma interpretação da ciência que lhes permita ser consistente e ter resultados. Agora, a maior parte das pessoas, e eu inclusive no início, não estão lá para tentar ajudar as outras pessoas, estão lá para tentar ter razão, entendes? Porque as pessoas pensam que isso é que vai fazer com que haja mais vendas, haja mais dinheiro, haja mais estatuto e tudo mais. E no início eu também passei um bocado por isso e tentava acima de tudo ter razão com tudo. Só que pronto, hoje em dia, tipo, ok, queres ver as coisas dessa forma, o mais importante é isto e não as coisas que estás a tentar discutir. Mas alguma grande verdade que tu defendias que hoje pensas de outra forma? Não. Não? Não, por acaso não. Por acaso, acho que a única verdade que... na altura eu achava que a ciência era tipo a mãe de tudo, estás a ver? Era tipo, tudo tem que estar explicado na ciência, se não houver nada na ciência, se tudo que tu estiveres a dizer não estiver posto na ciência, és uma fraude, tipo, não sabes o que é que estás para aí a dizer e é tudo treino bingo, como eu lhe chamava e assim. E hoje em dia eu percebo que o poder da experiência às vezes está um bocadinho mais à frente da ciência e às vezes a ciência vem para tentar dar razão a coisas que nós já sabemos, tipo, ao tempo. E que a verdade não está nem na ciência nem na experiência, está no quando tu consegues conjugar os dois. E eu hoje, com 5 anos de coaching com atletas e com pessoas normais, eu tenho uma capacidade de interpretar a ciência muito diferente daquela que era há 5 anos atrás, quando eu nunca tinha estado a dar coaching a alguém ou a ser treinador de alguém, entendes? E tu começaste a treinar porquê? Comecei a treinar na altura porque eu saí do futebol. Por alguns motivos saí do futebol e não queria estar parado. Eu já fazia flexões, já fazia abdominais em casa, já fazia essas coisas, só que entretanto quando saí do futebol ok, tipo, estou no secundário, se eu saio de futebol e se eu continuo a comer vou ficar gordo, não vou arranjar gajas, tipo, é verdade, tipo, alguma coisa aqui tem que mudar. E entrei no ginásio um bocadinho nesse sentido, de continuar a melhorar o meu corpo, de perder gordura, de ter os meus primeiros abdominais. E pronto, e foi um bocadinho nesse sentido. Depois as coisas foram se desenvolvendo de uma forma até meio que tranquila, sem grandes paranoias no início. Ok, decidiste então, primeira competição, natural? Sempre natural ou tiveste Sempre. Alguma experiência? Não, nunca sempre tiveste? natural. Nunca. Tipo, isso foi uma cena que nunca te suscitou interesse ou tiveste que ponderar essa questão? Como é que é dizer? No início, quando eu vi o rapaz que treinava comigo a começar a utilizar, em mim aquilo foi tipo, tenho que fazer aquilo, tipo, eu vi uma evolução. Ele foi competir, a pessoa que treinava comigo foi competir e nós sempre treinámos juntos, ele sempre foi natural. E pronto, e do nada eu comecei a ver uma evolução muito rápida dele, porque ele disse, mano, eu agora vou competir. Ele já tinha mais anos de treino que eu, já tinha mais experiência e já tinha um físico até bem trabalhado.
E eu na altura eu ficava um bocado, digamos, frustrado por olhar para ele e dizer assim, porra, eu ando aqui a pesar tudo à grama, não falho nada. Este gajo, se tiver que ir comer fora, vai. Se tiver que comer a comida da avó, vai. E eu em casa sempre a discutir com os meus pais porque eu tenho que comer isto, isto e isto, eles querem que eu coma isto, isto e aquilo. E este gajo tranquilo, não sei o quê, agora decidiu que quer ir competir, mete coisas, umas coisas drogas leves e o cacete e começa o físico pá. Eu fiquei maluco com aquilo, meu Deus, eu também quero aquilo. E pronto, só que depois... Pouco tempo depois eu percebi, não faz sentido ir por este caminho porque é um caminho sem volta, tipo, não quero isto para mim. Pronto, e O que é que não queres objetivamente para ti? a dependência daquilo, Em que sentido? no sentido em que o que aquilo te dá não é que eu não quero dizer que aquilo não é teu, mas tu para continuares com aquele tipo de resultados é bom que continues a utilizar aquele tipo de substâncias, então, e aquelas substâncias... Quer tu queiras, quer não, têm efeitos adversos e efeitos maléficos à tua saúde. Então, tu estás a comprar uma coisa em troca de outra. E aquilo chegou a uma altura da minha vida que, ok, isto não faz sentido, não é isto que eu quero. E eu nunca me imaginei com um físico, por exemplo, do Sibam. Entendes? Nunca imaginei eu nunca me olhei e disse assim, eu quero ser como aquela pessoa. Não, eu só queria ter abdominais no início. Eu pensei, ok, eu se calhar não preciso usar aquilo só para ter abdominais. E à medida que eu fui treinando e à medida que eu fui crescendo, é que eu percebi, ok, agora quero um bocadinho mais disto, quero um bocadinho mais daquilo. Mas eu nunca tive o sonho e o objetivo de ser o gajo maior do ginásio, de ter um físico de Olímpia e de alguma vez subir à Olímpia. Não, foi tudo uma cena de... Eu gosto do meu físico, eu sei que o físico que eu pretendo dá para ser alcançado de forma natural, então eu não estou disposto a tirar a minha saúde para ter um físico que nem sequer é o meu maior sonho, entendes? Foi um bocadinho nesse sentido. Portanto, nunca houve ter que pensar muito sobre isso, foi só tipo ser racional e não ser emocional naquela pressa de querer resultados. Isso não faz sentido para mim, portanto. Qual é a tua opinião, Tuca, sobre limite natural? Limite natural vem mais com a idade e com uma diminuição natural das tuas hormonas como a testosterona e tudo mais à medida que a pessoa envelhece do que propriamente com os anos de treino, porque tu hoje em dia tens malta com 40, 50 anos a competir e tu olhas as fotos deles com 50 anos e eles com 35 e a diferença é ridícula, mas para melhor, eles com 50 anos estão bem melhor que com 35 e há muito pessoal, principalmente lá fora, aqui em Portugal não tens assim tanto, a competir com níveis mesmo altos e eu digo, tipo, se eles fossem se pôr ao lado alguns hormonizados, tipo, davam coça, porque são pessoas que levam muito, muito a sério tudo que é treino, tudo que é dieta, tudo que é consistência, tudo que é rotina e depois conseguem alcançar físicos mesmo incríveis, percebes? Então o limite natural... Eu acho que a certa altura começou a ser mais uma desculpa para passares para o outro lado do que realmente algo que é real, entendes? Porque se tu estás a continuar a informar o teu músculo que tem que crescer, continuas a dar-lhe o suporte nutricional, descanso, recuperação e atenção para que ele continue a crescer, não há muito por onde ele possa fugir, a não ser que tu tenhas algo superior a isso, que faça com que a degradação de proteínas seja maior que a síntese, percebes? Então aí sim já começas a ter aí algum limite, mas isso vem muito mais cuidado do que propriamente com os anos de treino, percebes? E a questão é que, tipo, como é que tu sabes que estás no teu limite? Essa é a eterna questão. Tipo, ok, estou estagnado, mas será que é o teu limite? Claro. Não é? Nunca vais Vai saber. haver uma altura em que a taxa de aumento, não é? A taxa de ganhos vai ser muito menor. Então no início tu consegues aumentar, vamos supor, 50%, depois 40%, depois 30%. Vai chegar a alturas que tu ganhares 1% já é uhul, mas não há o limite. A taxa é muito pequena, mas continuas a ganhar. Ou seja, obviamente que o esforço que tu metes para a recompensa que tu tens pode estar um bocado mais desequilibrado do que no início. Mas... E aí, para chegar a um ponto em que não... Ou seja, o volume, há claramente um limite, não é? Mas tipo, depois a cena do hardness, tipo essa malta, tu vês claramente, tipo um gajo que treina há 20 anos consistentemente, ele até pode nunca ter feito as cenas certas, mas ele tem uma densidade tipo incrível, não é? Exatamente. Olha, ainda este fim de semana ele veio o Tiago Cerqueira a competir e ele ganhou o overall, seja da Classic, seja da Bodybuilding, e depois ainda foi competir contra os harmonizados à tarde. Na Power Expo? E ele tem 30 anos, se não estou em erro, só que já treina há 11 anos. E tu vês ele relaxado, é grande. Tu vês ele depletado, é grande. Tu vês ele tipo, assim, mesma coisa, gigante.
E tu olhas para um rapaz que se calhar tem a mesma massa muscular ou tem o mesmo tamanho, ou às vezes até mais pesado que ele, só que treina há 3, 4 anos e tu vês a diferença no físico, tu vês a diferença que não é a mesma coisa. Eu tenho atletas que, por exemplo, mais pesados, eu lembro do Sequeira que competiu e ganhou o Procar também, e é mais pesado que ele, é mais alto que ele, tem uma estrutura, digamos, mais bonita e mais bodybuilder do que o Tiago, mas eu definhava o Sequeira e o Sequeira definhava mesmo, ele ficava, mano, estás mesmo magro, mas o Sequeira não, o Sequeira dizia, mano, eu estou mesmo magro, eu olhava, este gajo está gigante, como é que ele está-me a dizer que está magro, tipo, alguma coisa aqui não estava a ter certo, entendes? Então, o papel do tempo faz uma diferença brutal no físico. Qual é a diferença em termos de preparação de um hormonizado natural? Eu não sei porque eu nunca preparei hormonizados, então eu vou falar de como é que eu preparo naturais. É a coisa mais simples que possa existir, porque as pessoas, por norma, complicam demasiado. E às vezes os meus alunos perguntam, não vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo. Eu, não, tudo que a equipa que ganha não mexe. Então é literalmente tu seres capaz de entender a fisiologia do corpo humano e perceberes, ok, nós temos que tirar gorduras, nós temos que fazer aqui algumas estratégias para que a pessoa continue a perder peso, continue a perder gordura a longo prazo, mas acima de tudo, manter o máximo possível de performance e massa muscular. Isto é a base, são os pilares. Depois, à medida que vai chegando cada vez mais percentuais de gordura baixos, cada vez mais perto da preparação, é que tu vais começar a ter que utilizar aqui algumas estratégias para diminuir ao máximo a fadiga, porque tu preparares um atleta com fadiga ou um atleta que está muito cansado, ele nunca vai chegar acima do palco e vai ter aquele físico tipo, uau, vai sempre haver aquilo, tu vais olhar e vais dizer, parece que é um físico cansado, é mesmo essa a expressão, é um físico cansado, porque é um físico que está mesmo depletado, um físico que não encheu, tu dás-lhe comida e aquilo não enche. Então o objetivo é tirar o máximo de gordura possível, tentar manter sempre ao máximo a massa muscular e a performance dentro do ginásio e utilizar estratégias só para minimizar a fadiga à última da hora, quando estamos a chegar perto da prova e não andar com estratégias absurdas. Eu nunca fiz nenhuma desidratação, eu nunca manipulei demasiada água ou sal. A única coisa que eu faço é, vais comer mais agora para encher, vou-te aumentar um bocadinho a água e ao sal para transportar a comida para dentro do músculo, tudo o resto vamos manter exatamente iguais, diminuímos aqui um bocadinho o cardio e os passos para diminuir a fadiga, minimizar aqui as excêntricas e exercícios que não estejas habituado na peak week. Como é que tu aprendeste isso? É uma boa pergunta. YouTube e ciência. YouTube e PubMed. Literalmente, PubMed eu fui barrer tudo que havia de preparação de atletas naturais, tudo que fosse estudos mais... olha, o meu coach fez isto comigo, o resultado foi este. Pegavam em 50 atletas de uma prova qualquer e aos 50 atletas perguntavam qual foi a estratégia utilizada, utilizaste isto, utilizaste aquilo, quais foram os resultados, o que é que achaste do físico a uma semana, o que é que achaste do físico a 2 semanas, o que é que achaste do físico no dia da prova, e depois eles automaticamente faziam o sumário, que é pessoas que utilizaram esta estratégia disseram isto, isto e aquilo. Pessoas que utilizaram esta estratégia disseram isto, isto e aquilo. Eu, ok, já tenho aqui algumas luzes. Depois vou para o podcast e vejo as pessoas que para mim eram a referência em termos de treinadores. E quando me faziam perguntas, como tu estás a fazer agora? Eles diziam, olha, eu faço isto, faço aquilo. Pronto, e eu depois peguei nisso tudo. Ok, agora vamos passar para a prática. E comecei a levar o meu primeiro atleta. Levei... ok, não devia ter feito isto, fiz aquilo, mudou, encheu mal, reteve, ok, vamos mudar a estratégia, agora vou levar este. Olha, isto correu bem. Aquilo fiz, não sei bem porquê, mas fiz, deu certo ou errado, não sei, vamos testar noutro. E fui tipo, lerpando, fui aprendendo, fui acertando, fui aprendendo e vou conduzindo assim, digamos, o carro. Chego para a direita, bate, ok, mais para a esquerda. Chego para a esquerda, deslizo, ok, mais para a direita. E vou tentando encontrar ali o melhor caminho para cada atleta. As tuas referências, consegues dar-nos assim alguns nomes? Sim, olha, a principal referência é o AJ Morris do Reino Unido, que foi inclusive o meu treinador durante os últimos quase 2 anos e foi a minha principal referência. Tudo o resto, o que eu via eram quase imitações do AJ Morris, entendes? Era pessoal que ia beber ao AJ Morris e também tinha bons resultados. E pronto, e foi um bocadinho por aí. Depois tens outras pessoas que não é tanto a nível de preparação naturais, mas que tu consegues tirar aqui algum
algum conhecimento sobre a fisiologia, mas aí se calhar já mais da parte dos hormonizados também. Lá está, eu não aprendo só com naturais, porque se houver alguma coisa que a malta que trabalha com atletas hormonizados que dê e que eu consiga aplicar aos meus atletas, não é por, é hormonizado, já não quero saber. Não, tipo, tudo que é fisiologia, tipo, fisiologia em naturais ou em hormonizados é igual. Só tens de perceber se é o fármaco que está a ser utilizado, o que é que está ali, percebes? É um bocado por aí. Preparas mulheres também ou só homens? Sim, eu levei uma atleta figure no ano passado, exatamente, no Reino Unido, e próximo ano, em princípio, entre 2 a 3 atletas biquíni que vão subir comigo, portanto. Ok. Também Porquê que no início pensaste tanto sobre a questão do quem é mais disciplinado, um hormonizado ou um natural? Porque eu não tenho um conhecimento tão aprofundado com atletas hormonizados para perceber as diferenças. Porque se tu me perguntas quem é um ou quem é outro, eu tenho que pôr as coisas em cima da balança para ver para onde é que ela tomba. Então, se esta aqui não me dá as informações, só tem informações esta vai sempre tombar mais, mas isto é a minha falta de conhecimento que não me deixa responder, percebes? Porque para mim, ser disciplinado é fazer, não é fazer alguma coisa contrariado, mas é porque naquele momento, tipo, não queres bem fazer, mas sabes que tens que fazer por causa de alguma coisa. Então, eu conheço bem o que é que isso acontece em naturais, mas quando tu entras em hormonizados, por exemplo, eu não sei se os hormonizados gostam de, por exemplo, injetar. E aí, tem que entrar a disciplina, não é? Tipo, eu não quero, mas comprometi-me. Estou aqui. Então, se isto for um peso muito grande, se eu imagino, preparo 100 atletas hormonizados e os 100 atletas dizem, mano, isto para mim dá-me cabo da minha cabeça, eu não consigo fazer isto, é um bicho de mato para mim ter que fazer isto, mano, eu choro sempre que faço, mas faço. Isto aqui tem um peso muito grande para quando tu comparas com os atletas naturais que não passam por isto, que só passam pela fome e pela falha de treino, que estes também, opa, já virou, entende? Então, quando tu fazes esta pergunta, estás-me a encurralar aqui para uma coisa que eu não sei bem dizer. Então eu defendo os naturais, mas essa resposta é um bocado sem conhecimento e é mais só para te responder do que realmente eu acreditar nisso. Percebes? Muito boa resposta. Tu consideras que tu és disciplinado? Sim. Sim. Tu não competes? muito, mas sim. Já não competes ou competes? Não, eu já não compito. Por opção, a Sim, experiência, prioridades... Exato, prioridades, deixou de fazer um bocado de sentido para mim, para a minha vida, percebes? Acho que é... No início foi essencial eu ter competido e foi das melhores coisas que eu fiz porque abriu-me portas para eu me conhecer melhor, para eu perceber porque é que eu faço as coisas que eu faço e fez-me ter perspectiva sobre a minha vida e, acima de tudo, também ajudar os outros. Hoje em dia, eu sinto que se eu fizesse isso ia fazer pelas razões erradas e então, como eu valorizo mais outras coisas do que propriamente tudo aquilo que uma preparação me pode dar, então eu prefiro simplesmente não a fazer, porque a verdade é que quando tu fazes uma preparação, a preparação tem que ser a tua prioridade número 1. Então se eu ia começar a fazer uma coisa que nem no meu top 3 ou top 4 prioridades está, ia haver ali um conflito de prioridades e isso ia me dar cabo de mim. E qual sentes que foi a melhor cena que tu retiraste desse período em que competiste? A melhor cena que eu retirei quando competi... Eu acho que a melhor coisa que me aconteceu depois de eu ter competido foi eu começar a processar porque é que eu gostei tanto da competição. Foi o facto de eu, durante o processo todo, estar a passar horrivelmente mal, tipo, eu quase que chorava todos os dias nas últimas semanas, eu deitava-me no chão com os meus cães, tipo, a dizer, eu não quero ir treinar, mas ia, tipo, eu virava-me para a Bia a dizer, eu nunca mais faço isto na minha vida, tipo, eu não sei porque é que estou a fazer isto, e a Bia, isso é o teu trabalho, como é assim estás a dizer que nunca mais vais fazer? Eu, Bia, não vou fazer isto, eu odeio isto, tipo, e depois, no dia da competição, é o meu dia mais feliz da minha vida, oh meu Deus, tipo, a chorar, tipo, oh meu Deus, consegui, caralho, bora, não sei o quê, e estás naquele êxtase todo e é tudo muito bom e sentes-te incrível, endorfinas e o cacete, pá, és o gajo mais incrível do mundo, mas depois quando tudo acalma, quando tudo passa e tu sentes o vazio e depois tu começas a perceber, tipo, ou a processar tudo e começas a tentar pensar, do género, ok, porquê é que isto foi tão importante? Porquê é que eu me senti assim? Porquê é que eu tive que fazer isto? Porquê é que eu quis fazer isto? Quais foram as coisas que isto me trouxe? E tu começas a pensar, porque a maior parte das pessoas não pensa. A maior parte das pessoas não tem esta capacidade de refletir porque é que compete, porque é que ela faz isto, porque é que tem o trabalho que tem. As pessoas só agem no piloto automático e agem porque tem que ser.
E eu sempre fui um gajo que pensou muito sobre as coisas. E isso tem coisas boas e tem coisas más. Mas o facto de eu ter competido trouxe-me uma visão sobre a vida, sobre o meu valor, sobre as minhas ações e sobre as pessoas que trabalham comigo, que eu provavelmente, se eu não tivesse competido, nunca... lá está, ainda ontem estava a falar com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, e ela disse-me esta analogia que é: eu escalei a montanha toda e quando eu cheguei à montanha eu consegui ver a vista toda cá de cima. E agora, com a vista toda cá de cima, eu percebo que eu quero estar lá em baixo, não quero estar cá em cima, percebes? E acho que foi o facto de eu ter competido que me deu essa capacidade de ver as coisas com outros olhos, que eu cá em baixo não conseguia. E qual foi o teu porquê? Porquê é que competiste? Podes partilhar? Eu basicamente queria ter valor, basicamente queria saber que eu tenho valor, eu queria ser reconhecido, eu queria que alguém olhasse para mim e dissesse: tu és do caralho, eu tenho orgulho em ti. Estás a ver? Era mais ou menos essa as minhas motivações. Eu precisava de provar a mim próprio que eu era alguém capaz de fazer alguma coisa e que não era na mesma o puto que era gozado na escola, que era chamado gordinho e que nunca tinha feito nada para ir além, entendes? Então foi um bocado isso que eu fui à procura. E quando eu subi a palco, consegui. Quando subi a palco, eu estava a fazer a minha apresentação e desabei em lágrimas durante a coreografia e saí cá para fora todo contente, não sei o quê, mas depois disso eu senti o vazio, porque eu percebi que aquilo não foi capaz de me ter dado aquilo que eu procurava. Ou seja, eu estava à procura da felicidade nas coisas erradas. Pronto, era e onde é que a encontras hoje? Nas coisas mais simples, nas coisas, sei lá, por exemplo, ir passear os meus cães de manhã e não estar estressado que tenho que ir para casa trabalhar, por exemplo, ou de ir ao cinema com a minha namorada e no fim comer um Burger King e está tudo bem, vamos para casa. Acho que é um bocado onde eu encontro mais a felicidade hoje em dia. São mesmo nas pequenas coisas, mesmo. Muito fixe. Eu... Queres-nos falar um bocadinho sobre a intensidade? Aquela pergunta também inicial que também ficou aqui gravada, que é o maior erro. Explora um bocadinho essa questão. Nunca te aconteceu, não sei, se calhar a ti nunca te aconteceu. A mim acontece-me tudo. Não, já ouvi dizer que tu és uma gaja que não paras. Nunca te aconteceu, tu achas que estás a trabalhar muito e depois conheces alguém e tu olhas para ela e dizes: porra, não, aquele gajo é que trabalha por como ao cacete. Sim, já. Tipo, eu pensava que trabalhava muito, olho para o lado, aquele gajo é uma máquina, meu. Como é que é? E ele diz-te duas ou três coisas e tipo, pá, tipo, isto agora, caralho, e metes as coisas à ação e tu começas, foi aquilo que deu resultado. No treino isto acontece com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas pensa que está a treinar com intensidade, perto da falha, e tu, quando já tens mais conhecimento e quando tu realmente sabes treinar perto da falha, tu olhas de fora e dizes assim: bro, isso está bué da leve. E ele: como assim está bué da leve, mano? Isto está mesmo pesado. Está leve, mano. Tipo, vais tentar fazer com mais 10 kg de cada lado e eu tenho a certeza que tu vais conseguir. Tu só vais parar, só vais pousar a barra quando eu disser: mano, mais 10 kg eu não vou conseguir. Ok, então vamos só testar. Ok, vamos testar. Ele faz e tu dizes assim: foda-se, ainda tinha que pôr mais 10 kg de cada lado. Ele: oh mano, eu não sabia que conseguia. E eu: mano, tá leve, vamos pôr mais 10. Mais 10, mano, tu és maluco, não sei. Isso nunca vou conseguir, então vamos pôr mais 10. Não tem mais 10. E eu: mano, esquece, isto é que é treinar. Isto é que é treinar. E ainda dava mais 5 em cada lado. A maior parte das pessoas treina no ginásio baseado em sentimentos. E o teu cérebro está sempre a tentar com que tu saias do desconforto, não é? Então tu tens que ser obrigado a meter uma carga que realmente desafia. E a maior parte das pessoas não consegue treinar com essa intensidade, porque é mesmo difícil tu pôr-te num estado tipo, ou vai, entendes? Porque se tu reparares, eu tenho sempre esta analogia, tu vais ver a maior parte das pessoas a treinar e tu vês a cara delas a treinar e a cara delas quando está com muita carga ou quando está a fazer um exercício muito difícil, não são caras tipo, não, são caras tipo... Isto é cara que tu só pela cara, eu às vezes eu olho para os vídeos dos meus alunos e eu nem preciso de ver o movimento, basta olhar para a cara e está leve. Porque um aluno que me faça uma cara assim e que me mira o pescoço ou que olhe para o lado para ver se o peso está a mexer, está leve. São estas coisinhas que me dizem logo tipo, está leve. E eu: olha, vais fazer isto, vais fazer aquilo e vais só te concentrar, vais só olhar num ponto, vais pôr cara de mau e vais pensar que tu és maior que a carga, não é a carga que é maior que tu. Mano, meti mais 20 kg na semana seguinte. Eu: como é que isto é possível? Ele não aumentou a força, ele simplesmente não estava a treinar nas capacidades verdadeiras dele. E estas coisinhas são tão simples e
mas fazem realmente diferença. Só é a diferença entre tu conseguires pôr mais 2 kg de massa muscular num ano ou então tu só pôres meio quilo de massa muscular num ano. E por isso é que a maior parte das pessoas faz bulks, faz cuts, chega ao final do processo e diz assim, mano, estou diferente, mas não olhes, não, diferença, mano, que shape é esta? Porquê? Porque durante o processo o treino foi fraco. Tu perguntaste assim, o que é mais importante, treino ou dieta? Para mim é treino. Para mim é treino, porque o treino é que sinaliza, principalmente a nível de massa muscular, o treino é que sinaliza que o teu músculo tem que crescer. A tua ingestão de proteína ou ingestão de hidratos, seja o que for, não tem esta capacidade de fazer com que o músculo entenda que ele precisa de se adaptar. Então o que é? É o treino. É treino perto da falha. Quanto mais perto da falha tu estás, mais sinalização há para que haja aumentos da síntese de proteínas. E isso é que vai fazer com que haja hipertrofia. Muito Percebes? bom. Porque senão não havia obesos, havia Mr. Olímpias. Exatamente. Tipo, Percebes? percebo. É isso mesmo. Totally percebo. Para ti é mesmo tipo o fator mais importante no treino, a intensidade? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque todo o resto só está a colmatar a falta de intensidade. O volume, só precisas de muito volume para colmatar a falta de intensidade. Não é? É a mesma coisa que tu precisares de 3 horas de trabalho quando eu faço exatamente o mesmo trabalho que tu em 1 hora. Porquê que precisaste de 3 horas? Porque faltou eficácia e faltou eficiência. Então não se trata da quantidade de horas que tu trabalhas. Obviamente, se tu meteres muita eficácia e ainda volume, os resultados são absurdos. Mas se falta intensidade, tu podes pôr as horas que for preciso. Não sais da cepa torta. Então a intensidade, a eficácia no treino. Não é? Porque a intensidade não é só... Dentro da literatura científica, a intensidade é carga, ok? Mas se tu pões uma carga muito alta, mas a execução é pobre, a tua intensidade é baixa na mesma, porque a nível de sinalização ao músculo, tu não sinalizaste que ele tem que crescer. Então, quanto mais eficiente fores nesta sinalização, menos volume tu vais precisar, menos frequência de estímulo tu vais precisar, menos necessidade de proteínas, seja o que tu, aminoácidos, o que tu quiseres chamar, vais precisar. Tudo vem sempre dar ao quão intenso tu treinas. E por isso é que tu raramente vês uma pessoa com um shape top e que treina fofo. É muito difícil. Mas é muito difícil. E quando acontece é porque tem uma quantidade absurda de volume a colmatar a falta de intensidade. A regra geral, a maior parte dos meus alunos, quando entram no meu acompanhamento, sofrem sempre uma descida de volume. Sempre. Para quê? Para haver espaço para eu dizer, ok, agora tens que pôr mais 20 kg. Porque se eles estiverem exaustos de volume, eu digo, na próxima semana vais pôr mais 20 kg que lá. Para fazer 5 séries não dá. Eu tenho que me aguentar para chegar à quinta. Então vamos só fazer 2 e nessas 2 tu vais-te matar. E ele, ok, aí já vou tentar, e vou meter mais 10 kg, e mais 10, e mais 10, e não é numa semana, mas são em 3 que ele mete mais 30 kg, vamos supor, percebes? E vem tudo sempre dar a intensidade, sempre. Há assim algum caso de sucesso assim que tu tenhas de experiência acompanhado que te marcou assim especialmente, algum dos teus alunos? Sim, o Sequeira, que foi o meu... Quando eu abri o acompanhamento, nem eu acreditava que era capaz de ajudar as pessoas como eu realmente estava a ajudar. Quem aliás me convenceu a abrir o acompanhamento foi a minha namorada. Foi naquela altura em que eu estava a trabalhar dentro do ginásio presencial e quando entrei para o ginásio eles meio que não foram muito corretos comigo, prometeram-me uma coisa e deram-me outra, fizeram com que eu saísse do meu trabalho antigo que me dava, vamos supor, 400, 500 euros por mês e eu estava disposto a mudar desse trabalho antigo para o ginásio simplesmente porque o que eu iria fazer, como era dentro da minha área, por muito que eu fosse receber menos, eu estava disposto a fazer porque ia fazer algo que eu gostasse. Então eu pus o facto de trabalhar dentro do ginásio acima do dinheiro que eu ia receber. Mas disse-lhes, olha, eu tenho a minha mensalidade da faculdade, tenho o passe, tenho isto e aquilo para pagar. E se vocês têm que garantir, portanto eu venho para aqui, mas tenho que me dar no mínimo, sempre garantido, 200 euros por mês. Vamos imaginar, já não sei os números ao certo. E eu fui para esse ginásio e quando cheguei lá, olha, tens aqui as tuas horas, vais trabalhar isto, não sei o que mais. Eu olho para as horas e eu, mas isso dá 80 euros por mês. Tens que desenrascar? E eu, tens que desenrascar, tem pessoas que têm renda para pagar e não estão aqui. E eu, não, mas nós tínhamos combinado que era 200, não era 80. Mas eu não posso fazer nada. E eu já me tinha despedido do outro sítio, tipo, e estás-me a lixar e à grande. E havia que me disse assim, não, abres acompanhamento, mas eu nem tenho licenciatura feita, tipo, o que é que me está a dizer ela? E os PTs que dão coach só porque foram competir? E eu...
Aí tens razão, quer dizer, abre, faz a 25€, vais ver que tens 4 alunos, já te dá 100€, já dá para pagares a alimentação. Vambora. E abri o acompanhamento. E pronto, e fui começando assim, e isto faltava tipo 3 meses para acabar a licenciatura, portanto é que eu também nem achei assim grande problema. E a certa altura entra-me um rapaz para o acompanhamento que ele tinha 17 anos, manda-me fotos gigantes. E eu fiquei, ui, o que é isto? E ele, mano, é para competir. E eu, para competir? Como assim competir? E eu, tu não tens shape para competir primeiro, és muito grande, mas não tens shape para competir, nem eu tenho conhecimento para te levar a competir. Ele, não, só para ir daqui a 4, 5 anos. Eu, ok, então vamos começando a trabalhar. Eu, em 6 meses, com ele a treinar em casa, fiz uma transformação tão boa que começaram logo a subir alunos de todo lado. Tipo, eu só vinha alunos da terra dele, que era Torres Vedras. Começaram a treinar, pá, e eu, bum. E este de Torres Vedras também gerava grande transformação. Depois chamava mais um, tal. E comecei a ter ali uma equipinha de miúdos, todos com um shape top, todos naturais, e que veio tudo por causa daquela transformação daquele rapaz. Tudo, pronto, obviamente que eu tinha o meu trabalho, mas aquela transformação foi capaz de, ok, tu que consegue fazer aqui coisas engraçadas. E pronto, e foi o meu primeiro atleta, ou melhor, o segundo atleta que eu levei a competir, mas foi o meu primeiro atleta que me deu logo o estatuto de, ok, ele competiu e ganhou logo tudo que havia para ganhar. Ganhou a categoria júnior dele, ganhou o Procard, logo na sua primeira competição. Cá em Portugal? Não, na Bélgica. Foi no ano passado. Porque as competições naturais cá são recentes, não são? Houve a primeira em 2022, que eu não fui. Depois, em 2023, não houve cá em Portugal, porque foi uma parceria com a WNBF da Espanha, que foi em Madrid, que depois fui ver, e eu competi no Reino Unido. E depois, houve cá em Portugal também, mas como ele ia-se casar no dia da competição de Portugal, competimos um mês antes. Então fomos à Bélgica. E pronto, e obviamente que a minha relação com ele já não é só coach-aluno, já somos mesmo amigos, ou seja, ele veio de Lisboa para o meu aniversário, porque já há uma relação maior do que simplesmente coach-aluno, e sem dúvida que foi a transformação mais impactante e aquela que eu guardo com mais carinho, não é? Digamos assim. Olha, e dá dinheiro o coaching a atletas? Boa pergunta. Dá dinheiro se te posicionares como tal, ou seja, por exemplo, para tu teres noção, eu estava a pagar ao meu antigo treinador 350€ por mês. E ele é do Reino Unido. Mas aqui em Portugal, a maior parte dos treinadores cobra preços a atletas, que cobra às pessoas normais. E o problema disso é que, por exemplo, uma pessoa normal tem um update por semana e vai à vidinha dela. Chega uma altura que os atletas têm updates todo o santo dia. Por exemplo, os meus atletas comigo, chega ali a 6 semanas de competir, é quase diários, que eu tenho que os ver e que eu tenho que ajustar a dieta e que tenho que perceber como é que eles estão. E eu nunca fiz um aumento de preço por isso, até porque a maior parte dos meus alunos que competiram comigo já vêm de anos a trabalhar comigo, ou seja, já entraram em 2021 para competir em 2025. Então não fazia muito sentido, tipo, tens este preço, se chegar a 4 semanas a competir, opa, aumenta só porque vou estar a dar trabalho, ou porque me vais dar trabalho. Mas é um bocado difícil dizer se dá dinheiro, se não dá, porque parece que dá. Mas aqui em Portugal a capacidade das pessoas de pagarem para subirem a palco é um bocado baixa em comparação a outros públicos, porque a maior parte das pessoas são jovens, são miúdos. Pessoas nos 20 anos, 19 anos, tipo, há poucas pessoas com mais de 35 a competir aqui em Portugal, em naturais, ok? O resto eu não conheço. Tens poucas pessoas de 30 anos a competir, tens pessoas aqui a 20, 22, 25 e são pessoas às vezes que ainda vivem com os pais, que tu dizes assim, são 150€ por mês, aí vou para o outro, tipo 150€ por mês é muito caro, não é? E depois também tens a cultura, que a cultura é, imagina, tu és uma pessoa de 18 anos e dizes ao teu pai, olha, quero ir competir em bodybuilding natural, o teu pai vai olhar para ti, tens de ser tolinho, e aí eu preciso de 200€ para pagar ao meu coach. Para te dar o treino de dieta, deves ser tolinho, não vou pagar isso. Se eu não sei o impacto que isso tem na tua vida, se eu não sei o quanto tu gostas disso, eu também não vou estar não é? Então é difícil. Por isso é que eu agora, hoje em dia, tipo, eu tenho os meus atletas, sim, mas eu não sou só coach de atletas, porque nem eu quero isso para mim e honestamente o esforço que tu precisas, o quanto eles te sugam é brutal. Um atleta de bodybuilding suga-te. Se realmente estiver a competir principalmente pelos motivos errados, suga-te de uma maneira absurda. No ano passado, eu liguei à Bia, estava na Irlanda, a dizer assim, Bia, não quero estar aqui. Tipo, eu soubesse, não tinha vindo. Porque eu tive uma confusão com um atleta meu, e ele vai ver isto, se ver isto, está tudo bem, porque nós
depois dessa confusão ficámos tão amigos, então, porque eu percebi de tal maneira, depois da competição acabar, que ele desabou a chorar, começou logo a chorar comigo e assim, e depois ficámos numa relação ainda mais forte depois disso. Mas ele estava a ser tanto stress para mim que eu liguei à Bia e disse, eu soubesse não tinha vindo para aqui, que isto está-me a dar-me um cabo da paciência. Imagina, a um dia de competir, um atleta que queria ganhar a todo custo, estava com 72 quilos e a categoria afinal já não é acima dos 70 ou o que era, temos que perder 2 quilos em um dia. Eu disse, mano, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso contigo. A estratégia era esta. Eu não quero saber do peso que tu vais, eu só quero saber de tu levares um melhor físico, então eu não vou fazer estratégias malucas só para tu levares um físico que tu achas que vai ser melhor, que tu achas que vais ganhar se levares aquele peso, quando tu nem tens sequer... E ele, mas eu quero pro. Mano, eu não vou fazer nada. Se quiseres fazer isso, faz, mas faz sozinho, eu já não estou coach a partir daqui. E isso, tipo, tens que gerir, estás na casa com ele, estás ali a chorar, com ele a chorar, a dizer, mano, eu não estou feliz, mano, por favor, deixe-me. Mano, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E fez? Não. Não fez. E ganhou. Isso é fixe. Yeah. Tu gostas de ter razão, que eu já percebi. Não, eu gosto é que as pessoas confiem no processo, percebes? Porque não se trata de eu ter razão, trata-se de que se ele fizesse isso, ele ia estar a prejudicar o processo em prol dos resultados, entendes? E ele ia estar também a prejudicar os resultados como uma consequência. Aquilo que eu te disse, eu não mexo em muitas coisas, eu não faço desidratações, eu não faço nada. Porquê? Porque um físico natural, o que ele precisa é de consistência, é de previsibilidade. Tu queres levar um físico a palco que seja previsível. Tu não queres estar a uma semana da prova, o que é que eu vou mexer aqui porque falta sair isto ou falta... É quase certo que vai dar a asneira, percebes? Então tu queres manter o físico o mais previsível possível. E depois as pessoas pensam que simplesmente por serem as mais pesadas da categoria delas que vão ganhar. E isso não é verdade. Ele subiu como dos mais leves da categoria dele e não ganhou, ficou em segundo. Ele ganhou foi a Júnior. Mas se ele subisse, e foi overall também, mas se ele subisse mais leve, se ele subisse na categoria abaixo e fosse mais pesado, ele também poderia ganhar. Mas o resultado na Júnior poderia não ser o mesmo, entendes? E ali ao overall, vamos supor, e ele continuava sem ganhar, até porque ainda estava mais desidratado, menos cheio do que aquele que ganhou o overall. Ou seja, as pessoas focam-se muito em coisas que não têm conhecimento para, entendes? E isso a mim deixa-me chateado, porque quando eu vejo as pessoas a errarem com coisas que eu já errei e eu dizer não vais por aqui, e elas tendem não vais por aí, cacete. E elas, quando dizem, ok, eu não fui por aí, foi por aquilo que tu disseste e deu certo, sinto-me bem, não é? Tipo, quer queiras, quer não, dá-te um alívio saber que aquilo que tu teimaste deu certo. Mas também, obviamente... Mas tu não sentes que algumas pessoas que te procuram mais num sentido de procurarem validação do que propriamente ajuda genuína? Eu sinto algumas vezes isso comigo. Tipo, a pessoa pede ajuda, mas ela não está assim tão preparada para ser ajudada, sabes? Uhum. Ela quer provar Explica mais. Tipo, imagina, tu notas quando alguém se está a esforçar e não está a conseguir, e precisa de ajuda, porque não está a conseguir, do que quando alguém está a bater num ponto. E não está a conseguir porque está a bater num ponto. Está-te a pôr o mesmo problema de diversas formas, a ver se algum dia a resposta é diferente. Uhum. Percebes? Sim. Tu sentes isso também? Com atletas sinto um pouco. E principalmente com atletas que também são coaches. Aí o problema ainda aparenta mais. Mas lá está, como eu consigo entender de onde é que está a base daquele problema... Eu sei que aquilo às vezes não é como é que é de dizer? Eu não acho que se trate de validação que a pessoa procura, porque, não sei, é um bocado... Fizeste-me aqui uma pergunta que eu acho que não entendi bem, mas o problema que tu disseste que sentes, eu também sinto às vezes no meu trabalho, mas é durante muito pouco tempo. Eu acho que hoje, por exemplo, com todos os alunos que eu tenho hoje, eu acho que não há ninguém nesse patamar, não há ninguém que me coloque esse desafio. Já me colocaram no passado, mas hoje em dia não me colocam muito esse desafio, para ser honesto. Mas sim, acho que faz um bocadinho parte do processo de cada pessoa, e às vezes as pessoas querem essa validação e querem se sentir, digamos...
é um bocado o ego delas, não é? A falar, e toda a gente tem ego, tipo, eu também tenho o ego, tu tens o teu, e os atletas têm os deles, e as pessoas têm os deles. Agora, quando tu entendes de onde é que está a vir esse ego e porque é que há essas ações, tu consegues ter mais empatia pela pessoa e consegues conduzi-la melhor do que tu estares a sentir-te atacado pelas ações dela, percebes? Right. Acho que é um bocado isso que acontece, pelo menos comigo. Hoje em dia, lá está, como eu próprio já errei muito, já tive ações que, pronto, hoje em dia agi mal, eu quando vejo que as outras pessoas também estão a agir mal, eu não condeno, eu simplesmente, eu entendo, já passei por aí, por exemplo, nunca tiveste pessoas que estavam no teu acompanhamento e do nada desligaram, nunca mais te disseram nada. E depois nunca houve ninguém que te veio voltar a mandar mensagem a dizer: olha, Filipe, não sei o quê, naquela altura, pá, não sei o quê, não sei o que mais. E eu no início levei isso super a mal, tipo, se não queres saber de mim, tipo, pensas que eu estou aqui para te agradar, pensas que eu estou aqui a trabalhar, que sou teu escravo. Não, agora vais à tua vida, nem te vou responder. Eu já agi assim. Hoje em dia eu consigo olhar para isso e sentiste vergonha de encarar a tua falta de comprometimento com o processo, ou falhaste, não tiveste coragem de dizer que me estavas a falhar e a tua escapatória foi fugir. Se eu já fiz isso como mestrado, quem é que sou eu para condenar os outros? Não é? Então acho que tu teres empatia pelas pessoas que estão contigo e que ainda valorizam o teu trabalho e que têm a coragem de passar não sei quantos meses ainda mandar mensagem. Eu digo assim, mano, se tu passaste 6 meses e ainda vieste mandar mensagem, porque tu gostas mesmo de mim, porque se tu não gostasses, ias mandar mensagem a outro qualquer. Então, eu ainda valorizo mais isso. Eu também. E é mesmo isso, é mesmo... É vergonha, é mesmo isso. Quem nunca? Eu também já fiz isso. Claro. Olha, e como é que tu te sentiste então quando surgiu a parceria com a Prozis? Era esse o teu objetivo? Eventualmente aconteceu. Tipo, como é que te sentiste e o que é que levou a isso? Olha, eu parecia um salta-pocinhas no início. Comecei com a Prozis. Comecei a produzir conteúdo por causa da Prozis, mas entretanto o Bruno Mota... Sabes quem é o Bruno Mota? O Bruno Mota estava a ser patrocinado pela MyProtein, então eu começo a utilizar os produtos da MyProtein porque eu vi o Bruno Mota a usar e eu gostava muito do Bruno Mota e gosto. Só que na altura o Bruno Mota era tipo o meu ídolo, estás a ver? E então eu consumia tudo que o Bruno Mota consumia. Depois veio o Azumub e a Azumub eu entrei no ginásio um dia e veio um rapaz: olha, tu não queres ser parceiro da Azumub? Eu, o que é isso, Mu? E ele, eu meto aqui um link e eles dão-te descontos e dão-te produtos e não sei o quê, e se vês que gostas da coisa, ficas com parceiro deles. E eu, e o que é que eu recebo? Olha, recebes pack inicial, um ômega 3, uma t-shirt e uma whey. Eu, olha, pode ser então. E foi, e comecei assim a ser patrocinado pela Zumub, comecei a fazer algumas comissões, ia sempre partilhando o meu código e até comecei a fazer algumas comissões fixes. Houve um dia que o meu primo me liga e diz assim: tá Zé, porque eu sou António José, então trata-me por tal Zé. Estou a dizer, olha, eu tenho aqui uma amiga minha que trabalha para a Prozis, eu falei-te a ti, olha, vou-te passar o telemóvel, passou-me, e ela, olha, então quanto é que faturas, gostavas de trabalhar com a Prozis? E eu, com a Prozis? Eu tinha tipo 3 mil seguidores na altura, eu, como assim eu com a Prozis com 3 mil seguidores? E ela, queres ou não? Eu, claro que quero. E pronto, e foi assim, começamos, e depois até que estava a corresponder às expectativas, eu senti uma ajuda brutal quando mudei para a Prozis, tipo, eu estava a faturar bastante bem para o número de seguidores que eu tinha na altura, então elas reconheceram isso, as pessoas reconheceram isso também da Prozis, ajudaram-me ainda mais, e pronto, e fomos... Continuando o trabalho, foi fixe. Na altura, obviamente, tens ali aquela cena de ei, comecei por causa disto. Só que na altura em que a Prozis me contactou, eu já nem sequer pensava na Prozis, porque já estava tão em coach online, em produzir conteúdo para ajudar pessoas, em e-book, cenas assim, que já nem sequer pensava na Prozis. Então foi quando a Prozis bateu à porta, tipo, eu comecei por causa disto. Então foi fixe, foi engraçado. Eu também tenho uma história engraçada com a Prozis, por acaso. Eu não comecei por causa da Prozis, mas quando comecei, tipo, eu sempre usei Prozis, eu nunca usei mais nada, desde que eu comecei a treinar. Ok. E então, tipo, olha, eu vejo malta com cupons, tipo, também é uma cena fixe, tipo, também quero. Então eu mandei um mail para a Prozis, tipo, mas eu na altura tinha tipo 700 seguidores, uma cena mesmo básica. Mas eu tenho esse mail guardado até hoje, era tipo... Eu ainda não sou ninguém, mas eu um dia vou ser bué da grande, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei quem, vou fazer não sei quantos, e eles responderam, tipo, bué da fixe, estás bué da motivada, mas tipo, não dá. Mas foi em que altura isso? Em 2021. Fogo! Setembro de 2021. Caraças, tinha 700 seguidores em 2021. Sim. Eu fiz a minha primeira venda online em fevereiro de 2022, é bem recente.
Altamente, então. Yeah. Qual foi a tua primeira venda online? Foi um desafio. Ok. E depois, quando é que lançaste o acompanhamento? Não sei precisar ao certo, mas há de ter sido 2 ou 3 pouco depois. meses depois, sim. Ok. Porque aconteceu tudo muito rápido, porque eu era aquela pessoa que, tipo, eu não tinha sequer redes sociais, tipo, eu sempre vivi no offline completamente, eu não existia na internet, até que decidi criar a página, e eu parecia a minha mãe. Olha, lembro-me bem do primeiro post no Instagram. Eu não tinha percebido que aquilo havia formatos específicos. Fiz uma cena bué, tipo, artística no Paint. E quando fui publicar aquela cena, cortou metade da imagem. E eu, tipo, mas tipo, e eu, tipo, a fazer zoom, e eu, tipo, a tua imagem, man. Tipo, onde é que está a imagem? Tipo, deste nível. Yeah. O que é que tu fazias antes? Trabalhava presencialmente no ginásio. No ginásio, ok. Mas nunca fui mesmo de redes sociais, de telemóvel. Tipo, eu era daquelas gajas que tinha os Nokias até 2021. Tipo, eu não tinha... O que é que te fez mudar? O que é que te fez virar a chave? Olha, eu não... Na realidade, imagina, eu cheguei àquele ginásio, eu comecei a vender muito. Ok. E enchi a agenda. E depois, imagina, o teu próximo passo é... Quero ganhar... Tu nunca tiveste dinheiro, começas a ver dinheiro. Tipo, agora queres ganhar mais dinheiro. Só que não percebes como é que vais fazer isso. Tipo, a minha literacia financeira era 0. Eu só sabia fazer daquela forma. Então, tipo, fui ter com os meus patrões nesse sentido. Tipo, eu agora como é que eu faço mais dinheiro? Eu preciso ganhar mais dinheiro. E eles trabalham mais. E eu, tipo, então, mas o ginásio abre às 7 e eu estou aqui às 7. O ginásio fecha às 10 e eu estou aqui até às 10. Não estou a perceber como é que eu faço. E eles fizeram isto. E eu, tipo, fui para casa a pensar naquilo. Eu falei, como é que eu ganho mais? Como é que eu ganho mais? Como é que eu ganho mais? No dia a seguir cheguei lá com uma ideia brilhante. Do tipo, eu vou criar uma página na internet, eu vou divulgar o ginásio, eu vou trazer clientes para dentro de portas, eu vou distribuir pelos outros PTs e vocês pagam-me uma comissão e eu fico a ganhar sobre eles todos. Tipo, a criar uma subfia eu própria. E eles, tipo, olham para mim de género. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E eu, tipo... Trazes os clientes para o ginásio e nós ficamos com porcentagem, tu ficas com os teus clientes. Mas entendes? Tipo, na minha cabeça foi tipo, mas ninguém perde desta forma. Porque ninguém perde. Eram clientes que não estavam dentro de portas. Quem perdia eras tu. Eles não estavam a perder nada. Quanto muito eles estavam a ganhar. Claro. Não. E eu fui para casa não feliz. Eu disse, tenho que pensar noutra ideia. Fogo. Vim com outra ideia no dia a seguir. Então, vamos fazer assim. Vamos criar especializações aqui dentro. Eu vou ficar especialista neste tipo de clientes. Eu consigo aumentar o meu valor hora porque sou especialista naquele tipo de clientes e assim eu ganho mais. E eles, tipo, também tu não estás a entender, Filipa? Tipo, isto é assim, assim e assim. Queres. Não queres. E eu, tipo, mas eu gosto bem do que faço. Sim. Então gostavas bem do que fazias? Eu sou bué, eu curto pessoas. Okay. Eu curto mesmo bué pessoas. Tipo, mas a minha cena, caralho, eu sempre a tentar procurar uma solução. Tipo, vou criar eu uma página na internet, vou pôr a cena a funcionar, quando eles virem que isto funciona, tipo, vai funcionar. Esquece, tipo, aquilo foi a minha morte, literalmente. Tipo, a partir do momento em que eu criei uma página, eu passei de bestial, porque eu era a pessoa que mais vendia ali dentro. A besta. Tipo, mas emanada mesmo. Então comecei-me a sentir mesmo desconfortável. E aquilo que me dava mesmo bué de prazer, eu não fazia mais nada da vida. Tipo, lá está, eu não tinha telemóvel, eu não via televisão, tipo, eu vivia para aquilo. Fogo. Imagina, tipo, eu comecei mesmo a sentir mal, porque é tipo, fogo meu, eu gosto tanto disto e ao mesmo tempo está a ser tipo a pior cena da minha vida. Pronto, entretanto houve assim um acontecimento mais tipo uma gota que eu disse, meu, tchau. Pronto, e basei, fui para a internet, dediquei-me só à internet e lá está, foi muito natural, porque imagina, eu nunca pensei em dinheiro, então as pessoas procuravam-me bué. E depois eu sou aquela pessoa que tipo, se tu me perguntas se eu sei fazer ou se eu faço alguma coisa, eu vou dizer, faço. E depois vou à internet procurar como é que se faz, mas eu vou dizer que faço. Até já que não tempo para eu fazer, mas eu faço. Então, tipo, foi assim. Foi tipo, fazes acompanhamento online? Eu nem sabia o que isso era. E eu, tipo, faço. Quanto? Olha, quando vi tu, que eu juro-te, isto em pleno 2022, man. Meu e eu, Deus. tipo, a sério que há pessoas que pagam por isto? Fogo, Vocês não têm nexo nenhum, isto é um Word, man. Tipo, na altura, tipo, isto é um Word com tipo, Lego parece 4 vezes, tipo, há pessoas que pagam por, olha, mas já está-se bem, deixa de tentar.
Tipo, aquilo começou, lá está. A primeira, agora tens de fazer a infoprodutos. Eu quero essa cena. Tem infoprodutos, a malta compra cursos na internet. Eu faço, a malta compra cursos na internet. Meu Deus! Tipo, o meu nível de leiga. Tipo, e foi sempre muito assim. Pois, tipo, é isto. Eu cheguei aqui hoje dessa forma, que é tipo, fazes isto, faço. Fazes isto, faço. Fazes isto, faço. Até que pronto, a cena depois, cada vez, claro, vais também depois adaptando melhor àquilo que tu gostas e que também faz sentido e que... Claro. Mas foi desta forma. Porquê é que eu estava a dizer isto? Estamos a falar de quê? Não, isso foi porque eu te... Tu vai falar sobre isto. Eu perguntei-te já qualquer coisa, como é que... Porque eu vou ser bué da grande e o caralho, não pois sei o foi. quê. E eles responderam, bué da ficha, a tua ambição, mas para já não dá. E eu fiquei mesmo tipo... é sério que eu recebi um não? Tipo, eu sempre tive vergonha de receber nãos, porque eu sempre fui muito boa em tudo aquilo que eu fazia. Ok. Tipo, foi aquele meu primeiro não redondo e eu, fogo. Passado para aí, lá está, as cenas começaram a crescer bué da rápido, passado para aí tipo meio ano, recebo um mail da Prozis. E tu, agora não quero eu! Tal e qual. O meu primeiro ego foi Aquele esse. Eu, tipo, orgulho. agora vocês vão beber, agora não estarem a chorar. E depois pensei, não, quero mesmo muito. Foi. E eu nunca usei outra marca que não seja Isso é Prozis. fixe. Isso é altamente, por E a acaso. Prozis, acho que não é por sermos parceiros, é mesmo real. Tipo, eles dão um grande suporte. Eles têm uma cena mesmo bem montada. Eu Pois curto tem, bem fogo. a cena deles. Sem dúvida. Olha, para além de passear os teus cães, Tuca, quais são os outros inegociáveis no teu dia? Como é que é o teu dia Café. teu normalmente? Café. Café é negociável no meu dia. Inegociável... É difícil porque eu não tenho assim tantos inegociáveis quanto isso. Estou a tentar ter cada vez mais, mas não tenho assim tantos inegociáveis quanto... Quais são os inegociáveis, Via? Difícil, fogo, porque... Sei... o café Eu tive um mês só sem café. Foi um mês que eu tive sem café. Só é bué. Um mês é bué. Não, eu na altura estava a tomar muito café. Mas sentiste aquela cena nos primeiros dias? Não, Não sentiste nada? não. Uau. Não sentia, só sentia mais Senti cansado bué a pressão treinar. aqui, tipo, Não, nunca primeiros senti. 2 dias. Nunca senti nada disso. Eu estava a tomar tipo 7 cafés por dia e é aquela cena de é para meter, não há cá de reduzir para 2, é de 7 para 0. Então eu passei para 0 cafés e eu agora é só chá e descafeinado, só chá e descafeinado. E comecei a só beber isso. E a única coisa que sentia é que ia para o ginásio e para começar eu estava tipo... Mas depois, tranquilo. E cheguei ao final de um mês e eu fui a um congresso, e foi só por causa desse congresso, que eu fui a um congresso de obesidade aqui no Porto, falar sobre como é que nós podemos motivar a malta e assim, através das redes sociais, e davam um quarto de hotel no Sheraton a quem fosse falar ao congresso. Só que eu sou do Porto, só que eu aproveitei na mesma, não, vamos ao hotel. E no dia seguinte, pequeno almoço do hotel, pequeno almoço incrível, não vou beber café com o pequeno almoço do hotel. Pois sim, bebi o café, eu nunca mais faço isto, é muito bom. Então, o meu café... E bebes quantos agora, mais ou menos? 3, 4. Tá 3, 4. Mas não bebo depois das 3 da tarde. 2, 3 da tarde já não bebo mais café. Então, as 3 2 são tipo na primeira hora do meu dia. Acordo, a primeira coisa é vou tomar um café, depois volto e faço visto-me, faço tudo o que tenho que fazer, vou levar os meus coisas à rua e quando volto, antes de ir para o ginásio, tomo um segundo café. E depois é que eu vou para o ginásio. Depois quando chego a casa, o meu pequeno almocinho, os meus ovos e pão. Outro negócio. É muito, isso eu como muito. Acho que é a refeição que eu mais como num ano, é pão com ovo. Depois começo o trabalho e o dia vai rolando. Às vezes gravo conteúdo, às vezes tenho dias mais que é sentado na cadeira desde que acordo quase até ao final do dia. Vai variando muito. Eu hoje em dia não tenho aquela rotina. Acho que o que é mais rotineiro no meu dia são as primeiras horas, em que é quase sempre igual. Acordar, café, passear os cães, ginásio. Se não é ir ao ginásio é correr na rua e depois começar o trabalho. Só que depois depois da hora do almoço já começa a mudar. Tanto posso gravar conteúdo como posso continuar a responder aos meus alunos, quando às vezes venho a podcasts. Muito laser, mas pronto. Varia sempre um bocado, percebes? O que é que te levou a criar o canal do YouTube? Uma grande pergunta que tu me fizeste agora.
Não sei, acho que era muito na tentativa de gostar de ver os outros canais de YouTube também e tentar fazer um igual aos outros, basicamente. Foi um bocado isso que me levou a criar o canal e porque eu gosto de falar para câmaras. Tipo, eu tenho zero problema com câmaras, tipo, a maior parte dos meus vídeos eu nem sequer ensaio. É só liga, pronto, está feito. Agora, pronto, está feito. Eu quase nem tenho guião, porque eu sempre fui muito assim à vontade, entendes? Então, como eu gosto de falar para câmaras e como eu gosto de passar conteúdo, também foi por isso que eu abri a minha comunidade, porque eu gosto de ensinar os outros e assim. Então, também foi mais um motivo para eu passar conteúdo mais formato longo para a malta. E depois foi uma coisa que naturalmente fui começando a evoluir e que agora dá um gosto do cacete. Tipo, eu acho que os vídeos que eu mais tenho interesse em ver são os meus. Quando o meu editor me manda o vídeo, tipo, cara, porque já sei que tipo, muito dificilmente em Portugal vai haver vídeos melhor que aqueles. Tipo, em termos de produção, edição, é absurdo. Tipo, vês os atletas, vês o backstage, vês toda aquela sensação que eu tinha quando era miúdo e via os outros a gravarem. Hoje ser eu que forneço esse tipo de conteúdo, a mim dá-me tipo um gosto especial e então gosto desse tipo também de resultado final com esse tipo de conteúdo. Acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer, aliás. Eu se pudesse, era só youtuber. Era só fazer merdas e gravar para a câmara. Que eu curto bem disso. Ainda ontem estávamos a falar sobre isso. Eu estava-lhe a dizer, a cena que eu mais curto atualmente de fazer é gravar para o YouTube. Curto mesmo. É onde eu sinto que sou mais eu. Yeah. Tipo... lá está, e quando começas tu a ser cada vez mais tu, ainda dá mais gosto de dar. Eu gosto muito de estar com pessoas, né? Eu gosto muito da comunidade em si, de falar com pessoas, e quando vejo pessoas na rua, e quando estou em provas, estar com pessoas, isso é mesmo altamente, e gosto às vezes de fazer chamadas com os meus alunos e estar tipo 30 minutos só a falar dos problemas dele, mas gosto também muito de gravar. Olha, e como é que tu te sentes com a cena do reconhecimento das pessoas? Exemplo, a sério. Muito bem. Tipo, aquela situação quando nós nos conhecemos precisamente no evento da Prozis, quando eu disse ao meu irmão que tu estavas lá, tipo, ele curte-te mesmo bué, ele vai ver isto, certeza, ele curte-te mesmo bué, e aquele vídeo para ele, tipo, significou mesmo bué, e eu tipo, sabes, depois é aquela cena de, as pessoas veem-nos desta forma, tu sentes-te fixe, assim, Sinto tranquilo? muito fixe porque eu sempre estive na posição dos outros, ou seja, eu como tive muito tempo na posição de eita, imagina o Bruno Mota treinava, chegou uma altura em que treinava no meu ginásio, só que ele trabalhava na parafarmácia antes do meu ginásio, então às vezes eu ia treinar, eu passava devagarinho na parafarmácia para ver se eu via, está ali o Bruno, e ia treinar, e ia cheio de motivação, tipo quando via as coisas do Salgueiro e assim, e depois no outro dia fui a um podcast em que estava lá ele, ou seja, como eu tive muito tempo na posição de fã, digamos assim, e eu sei o quão importante é para as pessoas teres uma, tipo, eu depois quando conheci o Bruno presencialmente e assim, quando apareci nos vídeos do Bruno, aquilo para mim foi tipo, que cena, estou com, entendes? E isso, como eu já estive na pele das outras pessoas, eu consigo ter a empatia de, ok, se ele me diz isto é porque é real. Eu no outro dia estava num dia super estressado, super ansioso, tipo um dia de merda mesmo, e fui passear com a Bia para a praia e com os meus cães. E quando eu estou mesmo chateado, tipo, eu não gosto de estar a passear os meus cães, porque tudo me irrita, percebes? E naquele dia a Bia disse, dá cá os cães, tipo, já estás tipo para o outro lado, dá cá os cães. E eu passei e estava eu cá atrás, tipo, chateado com as minhas coisas, a matutar, a Bia à frente e passam dois rapazes por mim, estão a correr e eu com uma cara de trombas do cacete, e um está a correr, olha para trás, para, tu és o Tuca! E eu... sou o Tuca, tipo, deixa-me estar aqui nas minhas merdas. Ele, mano, eu adoro-te! Hã? Eu fiquei tipo, acabou-se o chatice, eu fiquei, ei, naquele momento, tipo, a minha chatice, a minha ansiedade diminuiu total e eu já tipo, dá cá os cães, já estou bem, já tive aquele reforço positivo que às vezes uma pessoa vai à procura, então essas coisas deixam-me super, super contente a mim. Tipo, às vezes, mas hoje deixam-me contente, mas de antes eu andava à procura disso. Tipo, uma coisa maluca. Tipo, eu não conseguia fazer nada que eu pensava, tanto para o bom, tanto para o mal, que as pessoas que me conheciam. Tipo, essa obsessão. Imagina, eu andava em Santa Catarina, sabes o que é Santa Catarina? Eu andava em Santa Catarina e os meus olhos estavam assim. Tipo, para ver se alguém olhava por mim, passava e dizia, tipo, sabes essa mania, tipo, bro, tu não és assim tão famoso, tu não és assim tão conhecido, tipo, calma, tu não és assim tão especial. Eu estava assim, por exemplo, eu tive episódios na Ryanair
que embirravam por causa da minha mochila não caber, ou porque me falavam torto quando viam o meu passaporte. Eu saía lá e dizia assim, eles conhecem. É por causa disso. Eles falaram sempre que não gostam do meu conteúdo e é por causa disso que me estão a falar assim, otários, caralho. O que é que eu fiz? Só porque eu falo naturais. Tipo, olha de onde é que isto vem. Olha de onde é que isto vem. Então é importante também dizer isso. Mas hoje em dia já estou bem melhor. Hoje em dia já estou bem melhor, por acaso. Hoje em dia já estou tipo, se vieram, se não vieram. Já nem me preocupo com isso. Mas antes eu tinha bué essa panca. Tinha bué. Olha, e quem é que vai ser o Tuca daqui a 10 anos? O que é que tu idealizas para ti? Pai de pet e não só. Isso é fantasciente. Pai de pet e não só. Depois, o resto, acho que é o resto. Isso é não negociável. O resto vai ser o resto. É um bocado isso. Boa. Portanto... Muito bom. Tuca, vamos passar aqui para... Espera aí, antes disso, o que é Tuca então? Ok, o que é Tuca? Disseste ao Zé, eu tipo... Sim, Pois. eu sou António José e a maior parte da minha família trata-me por Tozé, ou Tozézinho, porque eu sou o neto mais novo, ou era o neto mais novo, agora tenho um primo bebê e pronto, sempre fui Tozé. O Tuca veio porque eu, quando era muito pequeno, eu jogava futsal. E na altura, sempre que eu marcava um golo em futsal, como o campo é pequeno, tu não marcas golos tipo de livre, tipo quem dá tiro é golo. Não, os golos é quase sempre de encostar, estás à perto da baliza, encostas e é golo. E sempre que eu marcava um golo desse tipo, eu dizia Tuca. Tipo, Tuca para aqui, Tuca para ali. E o meu pai diz, agora vou-te começar a chamar de Tuca. E eu, olha, gostei. Agora vai ser Tuca. E quando ele me dizia, Tozé, eu, é Tuca, vocês queriam me chamar Tuca. Pronto, depois comecei a levar isso para o ensino primário, para a primária, sempre que me chamavam, Tozé, eu, agora quero ser chamado Tuca. Pronto, e comecei isso, não sei porque eu gostei do nome, e quando eu fui para tipo, o 5º ano, mudança de escola, já não disse a ninguém que chamava Tozé, era sempre Tuca. Pronto, então desde aí que ficou. E quando eu criei a página mais associada ao bodybuilding, tipo, Tozé Bodybuilding é feio. Tozé Bodybuilding não fica bem. Tuca Bodybuilding. Já sou melhor, pode ser este. Pronto. Ainda tive Tuca Fitness, mas depois ficou Tuca Bodybuilding, vá. Nice. Então, foi por causa disso. Não tem grande... não, uma história engraçada. É engraçadita. Vamos jogar então aqui ao nosso primeiro jogo, que é o jogo dos nomes. Temos aqui um pote recheado de nomes de figuras e o objetivo é tu seres a pessoa mais bem-sucedida possível. Se tivesses que escolher para teu PT, nutricionista, terapeuta e melhor amigo, quem escolhias e porquê? Tem que tirar 4? Tens de tirar 4. PT, nutricionista, psicólogo... Sim, psicólogo e melhor amigo. Ok, este e agora mais este aqui. Vamos lá então. São 4 que tens aí ou 3? 4, caralho. Ok, até agora. PT, nutricionista, melhor amigo e psicólogo. Isso. Cato Gouveia. Cato Gouveia é uma... É influência. Aquela que a minha mãe gosta, não é? Ou não? Bomba na fofinha, também não conheço. Opa, isto estou lixado. Esta? Já sei quem é. Manuel Moura dos Santos. O... Jornalista? Não. É o júri do Got Talent, aquele... Ah, já sei quem é! E a Áurea. Ih, são mulheres, pá. Manuel Moura dos Santos, são mulheres, é? Não, foram 3 mulheres e um homem. Acho que a Cato Gouveia vai para nutricionista. Tem que justificar? É mais fixe. Não sei, ela é assim magrinha. Acho que ia-me conseguir dar assim algumas boas dicas para nutrir melhor o meu corpo. Pronto, fica Cato Gouveia. Okay. Influencer, por nome, não... Pode dizer ali umas barbaridades, mas não foge muito ao conhecimento básico de nutrição. E tem muito a perder em dizer merda, portanto não... Exatamente. Manuel Moura dos Santos, por causa da cena rígida dele ser, acho que deixava para meu PT. Para ser rígido, para fazer o que tem que ser feito, sem tretas. E quando estou a fazer as coisas mal, dizer que estou a fazer as coisas mal, quando dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. Manuel Moura dos Santos fica como meu PT. A Áurea eu posso dar como melhor amiga e a Bomba na Fofinha simplesmente porque ela se parece um bocadinho de cara com a minha psicóloga. Então pode ser okay. A Bomba na Fofinha. A minha psicóloga. A Áurea por melhor amiga. A Áurea é cantora, não é? É. Não sei, acho que os desafios que os cantores passam, eu enquanto melhor amigo também podia ser uma boa ajuda para ajudar a enfrentar os problemas da vida já profissional. imaginaste, estás assim mesmo a ter grande desafio e ele tipo...
a cantar-te assim grande cena, e tu a chorar bué, tipo, era fixe. Bom desafio, Era fixe, gostei, era pá, fixe. gostei. Mas também serve para tipo, quando estão a celebrar bué e o gajo a cantar. Yeah. Já fizeste tu isso? Eu a mim própria, ou seja, eu já fui eu já fui entrevistada aqui por outra pessoa, Ok. mas eu acho que nós não fizemos o jogo, eu não me lembro. Eu acho que não. Isto é muita informação para uma má extensão. Acho que não. Acho que nunca fiz este jogo. Era fixe. Mas faço este próximo também, Ok. normalmente com os convidados, porque eu adoro este jogo. Bora lá. E não consigo não fazer. Mulher tem que ter o nariz em tudo. Então, o próximo jogo é um bocadinho diferente. É o jogo do facto. E o objetivo é... Eu vou trazer um facto desconhecido, pelo menos para a grande maioria das pessoas, e eu espero que para ti também. O objetivo é não olharmos propriamente só ao facto, mas conseguirmos extrair tipo, uma segunda linha de pensamento sobre ele, tirarmos uma analogia, fazermos uma reflexão, estás a ver, tirar um insight qualquer que possa ser útil para a audiência. Podes-me dar um exemplo só para eu estar mais... Sim, tipo, imagina, já trouxemos aqui um facto que era... eu estava-me a lembrar de um especificamente, porque esse aí eu lembro porque nós filosofámos bem sobre ele, que era sobre, há um gajo, já não sei onde, eu acho que é nos States, que ele vende ar purificado, ele vai a uma montanha, fecha um frasco e diz que aquilo tem o ar purificado daquela montanha. E o gajo vende aquilo tipo... Mas os factos, se me dás, são factos, é coisa de verdade. Existem, são verdade. Ok, então bora lá. Então, o facto de hoje é, sabias que os vasos sanguíneos do corpo humano, incluindo artérias, veias e capilares, medem cerca de, senhoras e senhores, muita atenção a este número, 100 mil quilómetros de comprimento. Esta medida é suficiente para dar mais de 2 voltas ao redor da Terra, que tem uma circunferência de cerca de 40,75 km. O comprimento exato pode variar ligeiramente, dependendo da fonte e se incluir todos os capilares ou não. Sabias disto? Sim, não sabia do número exato, mas assim como a rede pulmonar, É uma cena absurda, a rede pulmonar não é? também é uma coisa absurdamente grande. Olha, agora havia a pegar no telemóvel, deixa eu ver se isto é verdade. É verdade, é? Não, mas isso é verdade. Isso não foi algo que eu não estava à espera. O que é que eu posso trazer de comparação / analogia a isso? Já tenho. Eu acho que as pessoas tendem a julgar mal, muitas vezes, o livro pela capa. Ou seja, aquilo que aparenta ser a pessoa, não sabem, na verdade, o conteúdo ou o quão... Acho que o conteúdo é a palavra certa. O conteúdo que está por trás daquilo que elas veem na capa. E isso é um bom exemplo que tu disseste agora do comprimento, porque tu olhas para um corpo humano, mas não consegues, se não tiveres conhecimento profundo sobre o corpo humano, não consegues perceber a quantidade de coisas que tem dentro desse corpo. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e tendemos a fazer logo um juízo de valor sem, na verdade, conhecermos as pessoas. Eu acho que aqui entra a parte da empatia e, acima de tudo, não é paciência que eu quero dizer, é está-me a faltar a palavra, ok? Não sejas precipitado, ou seja, eu acho que as pessoas precipitam-se a ter que... Porque o teu cérebro é assim, não é? O teu cérebro gosta de mal ver uma coisa que ele tem que se proteger, não é? Então se tu vais sozinha na rua à noite e te aparecem 3 pessoas tatuadas e colares e ouvir música aos berros, se calhar que já vou, não é? Ou seja, isso é uma maneira do teu cérebro de proteger, porque se aquilo fosse tudo igual para ti, hoje em dia se calhar poderia já não estar cá. E nós temos que estar cientes disso e perceber que se calhar isso faz com que nós às vezes percamos oportunidades, porque eu já vi muitas pessoas a julgar mal um livro pela capa e a deixarem de ler uma ótima história, simplesmente porque a capa não foi chamativa o suficiente. Então acho que daquilo que tu me disseste eu puxei logo para aqui, o meu cérebro foi tipo, olha, isto relaciona-se bem com isto, até porque eu próprio já passei um bocado por isso, seja porque sou novo, seja porque não tenho um shape absurdo e depois às vezes, e mesmo pelo conteúdo que às vezes eu meto, depois quando as pessoas me conhecem dizem assim, pensava que tu tinhas muito mais a mania, ou pensava que tu eras muito mais arrogante, e afinal tipo,
és uma pessoa fixe de falar. Pois, porque tipo, não tem a bota não tem que estar sempre a fazer sentido na cabeça das pessoas, e é um bocado isso que me fizeste lembrar com essa analogia. A ti, o que é que te fez lembrar? Faz muito sentido e concordo em absoluto. Foi um bocadinho também nessa perspectiva, que é coisas incríveis, muitas vezes, ou melhor, da maior parte das vezes, as coisas mais incríveis estão mesmo nas caixinhas mais pequeninas. Coisas incríveis cabem em caixinhas pequeninas, porque normalmente quem é incrível, ou o que é incrível, por essência, não tem assim tanta necessidade De mostrar que é incrível? Sim. tipo, leva-me muito para aquela cena do ser, tipo, Ser mais do que parecer? quanto tu mais és, eu quanto mais sou, menos necessidade tenho de parecer coisas, sabes? Yeah. Tipo, e sinto muito isso, porque identifiquei-me em muitas coisas que tu falaste aqui, e eu antes tinha uma necessidade muito grande de parecer muitas coisas. E tipo, hoje em dia... Tipo o quê? O que é que tu querias parecer? Imagina, a questão simples da roupa. Tipo, isto pode parecer estranho, mas eu sou aquela pessoa que se no inverno tiver bué de frio e eu não estiver na cena de tirar o pijama, tuca. Eu vou ao Pingo Doce de pijama e estou um pouco cagando. Tipo, literalmente, este tipo de ridículo. Não é ridículo. Mas é ao ponto de eu antes, para ir ao lixo, tinha que pôr batom. Para mim só me faz um bocado de confusão tu meteres dentro dos lençóis com uma coisa que foi ao Pingo Doce, mas de resto... Eu sou bué descontraída dessas cenas. Eu não sou nada de... Olha, aqueles gajos que também tentam vender as cenas dos ácaros, dos colchões, eu tipo, deixa-os continuar a dormir comigo. Olha, eles nos não Estados me chateiam. Unidos, acho que é isso, nos Estados Unidos só mudam uma cama tipo uma vez a cada não sei quantos meses, não é, Bia? Uma cena assim, só mudam a cama, tipo os lençóis da cama ou os lençóis das almofadas, tipo não, passado eu não sou anos. essa pessoa, não. Pois, eu sei, por isso é que Mas eu sei que há lá estás à ácaros vontade, e cenas portanto, e eu para o vivo... resto do pessoal isso é normal, Não. então... Olha, e lá está, isto para tu veres o nível de descomplicado que eu cago de alto nessas cenas. Tipo, a cena no Covid, eu fui a pessoa mais... Tranquila, menos... Para mim estava tudo Está tudo fixe. bem. Vai tudo ficar bem. Não, tipo, era tudo... Siga, Marinha. E nunca apanhei Covid, que soubesse. Eu cago mesmo bué de alto nessas cenas, portanto, não. Mas então o que é que te fazia confusão? Mas nesse nível, era tipo... Aqui no Covid? Não, o que é que te fazia confusão? Ou seja, o que é que tu querias parecer? Que eu não percebia a coisa com Imagina, o eu queria pijama. parecer sempre... Porque eu antes, até para ir ao lixo, tinha que ir de batom. Ui! Tipo, Ok, já estou a entender. Estás a ver a cena? Tipo, eu tinha que estar sempre... Ninguém me podia ver feia, era a minha cena. Ninguém me pode ver feia. Mas isso faz sentido. Faz sentido? Faz, claro, todo sentido. Tu queres que as pessoas olhem para ti de uma certa forma. Eu acho que isso faz sentido. Tu queres que as pessoas não olhem para ti e não pensem que tu és desleixada. Mas eu agora... Imagina, então porquê que eu agora já não sinto isso? Porque se calhar tu agora tens mais confiança em ti e tu sabes que não é pelas outras pessoas acharem que tu és desleixada, que tu realmente és desleixada. Pois, é isso. Eu se calhar antes achava que era um pouco desleixada e por isso não queria que as pessoas achassem que eu era desleixada. Porque achava qualquer coisa eu própria sobre os desleixados, não é? Que hoje, tipo, ok, eu sei que eu não sou desleixada, então, tipo, caguei se tu achas que eu sou desleixada ou não, porque... Na realidade, o que é que tem os desleixados? Exatamente. Ou seja, não é? Mas eu acho que isso é perfeitamente normal. Eu acho que não é uma coisa de... A maior parte das pessoas vive isso de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu próprio também passei recentemente por episódios assim. Eu no outro dia estava a falar com o Ozzy e estava-lhe a dizer, mano, eu tive isto de estourar uma boa quantidade de dinheiro na Máximo Duty só para mudar o meu guarda-roupa todo, porque eu queria aumentar os preços do meu online e queria que as pessoas olhassem para mim como um coach premium e sentia e achava que era a roupa que ia fazer isso. Só que não é a roupa que vai fazer isso. Entendes? Então... eu provavelmente ia estar a comprar roupa elegante / clássica para andar dentro de casa, simplesmente para o que eu queria que as outras pessoas enxergassem de mim. Só que felizmente eu consegui ver as coisas com mais racionalidade do que estava a ver nessa altura e acabei por não comprar. E percebi que não era isso que ia dizer quem é que eu sou. Hoje em dia é muito comum isso, Filipe. Muito. A maior parte das pessoas faz isso em coisas mesmo básicas que tu nem... A maior parte das pessoas faz isso em coisas inconscientes.
Por isso é que eu disse, a maior parte das pessoas não pensa, só age no piloto automático. E tu deves ter chegado aí ao momento que, tipo, isto não faz sentido. Mas sabes o que é que ainda é mais engraçado, Tuca? É que eu era esta pessoa, porque normalmente o problema das pessoas, pelo menos que eu vejo muito a acontecer, é a comparação, e as redes sociais vêm exacerbar isso. O meu processo foi exatamente ao contrário. Então? Porque eu era essa pessoa antes, ou seja, antes, tipo... Eu acho que na internet, literalmente, encontrei o meu espaço porque, tipo, é um telemóvel e eu não estou a ver ninguém. Então eu não tenho medo de julgamento. Então eu acho que quanto mais criei conteúdo, mais me permitia ser eu, precisamente porque, para todos os efeitos, eu estou a falar para um telemóvel, não estou a falar para pessoas. Isso é e bom. isso permitiu-me, cada vez mais, ser eu. Pô. Na rua, no offline, estás constantemente a levar com o outro, ali na tua cara. Tipo... O processo é o mesmo, ou seja, o mecanismo que te faz agir é exatamente o mesmo, só que é com públicos diferentes. Tu tens isso, eu, por exemplo, com pessoas, se calhar não tenho tanto isso. E tu, se calhar, já tens mais. Ou seja, como tu também tiveste uma boa parte, acredito eu, que possa ser disso, não sei, mas como tiveste uma boa parte de sucesso a nível presencial, eu não tive, todo o meu sucesso foi só criado online, então... O que acontece é que tu tens medo de ser excluída do teu grupo, não é? O teu cérebro processa isto porque ele foi habituado para... Ele foi criado para isso. Género, tu há não sei quanto tempo atrás, se tu não pertencias ao teu grupo, se não eras capaz de ser aceito pelo teu grupo, estavas em risco de sobreviver, não é? Então o teu cérebro processa isso como um... Ui, eu se não pertencer a este grupo, se eu não for aceito pelo meu público, pelo meu grupo, eu estou em perigo de vida. Hoje em dia isso não acontece, mas os mecanismos aqui, eles processam exatamente como se isso fosse acontecer, por muito que não faça sentido hoje em dia. Então tu, se tiveres medo de ser excluído do grupo, ou se tiveres medo de não pertencer mais àquele grupo, ou de não ser respeitado, não ter aquele estatuto que tu sempre tiveste, tu vais ter ações que te vão querer manter dentro desse estatuto, seja pelo telemóvel, seja pelas isso pessoas. faz bem sentido, até porque é a cena tipo, ok, agora se vocês não gostarem de mim, mas ao menos há aqui pessoas que gostam, sendo eu aparecendo de pijama. Exato. Eu curto o estar de pijama. Isso faz bem Estás a sentido. ver? É um bocado isso. Portanto, eu acho que isso é... A maior parte das pessoas faz isso. A maior parte das pessoas é fake it till I make it, e a maior parte das pessoas tentam parecer algo que realmente não são. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu consigo distinguir, ver ao longe quem é que está a fazer isso porque eu já o fiz. E eu não julgo, eu só sei que faz parte não faz parte do processo, mas meio que faz, entendes? Acho que as pessoas mais cedo ou mais tarde, aquelas que querem, vão encontrar razões para deixarem de fazer isso. Pelo menos hoje, Bia, como é que eu vou vestido? E ela, vai com o Paulo Bordeaux, que tens da Máximo Duto, sei o quê. Eu vou bonito, mas não, quero estar à vontade. Então calças de ganga, meia da Prozis e t-shirt. Estamos só. E assim é que eu estou bem. Altamente. Isto tudo por vasos sanguíneos. Let's go. Let's go. Então, falta uma última pergunta, quase me esquecendo. A última pergunta de hoje, Tuca, é: se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar... Estas perguntas já me lixam tudo. Fogo. que vai chegar a todos os seres vivos no planeta Terra, mesmo às tribos mais remotas do mundo, qual seria a tua mensagem? Há uma frase, que não fui eu que criei, obviamente, mas há uma frase que eu gosto muito e que me assusta, mas que faz com que eu ande da perna. Que é uma frase... Sabes quem é o Gary Vee? Pronto. É a frase dele que é: batem-lhe no vidro, ele está tipo no carro, batem-lhe no vidro, ele deixa o vidro e estão-lhe a gravar e diz assim: diz uma frase para me motivar, não sei o que mais. E ele diz assim: tu vais morrer, faz alguma coisa sobre isso. E aquilo tipo, fucking hell. Para mim é isso. Tipo, tu vais morrer. Tipo, é bom que faças alguma coisa enquanto cá estás, porque senão, para mim acho que é o meu maior medo, é morrer. Tipo, enquanto eu... De morrer ou da forma como vais morrer? Não, é morrer. Mesmo de morrer. Porquê? Não sei, acho que aí acaba tudo. É o fim, tipo, eu gosto do que eu estou a viver, então tipo, tirares-me isto, só há uma maneira de me tirares isto, é morrendo. É a pior coisa que me podem fazer. Agora, a cena é que nós não sabemos que é. Pois, eu sei, portanto, faça alguma coisa quanto a isso. Tu não sabes quando, não sabes como, então é bom que faças alguma coisa quanto a isso. Mas isso é uma cena mais fixe depois, nós não sabemos.
Eu não acredito Eu nunca pensei sobre isso, é só perguntar. Eu por acaso ainda não tive tempo para me debruçar Yeah. sobre isso, então não acredito em nada, porque mas eu gosto muito do que eu estou a beber aqui, portanto só tenho que continuar a aproveitar. Então acho que é a única frase que mexe mesmo comigo, é essa. Muito bom. Melhor forma das pessoas te encontrarem? YouTube, Instagram, Tuca Bodybuilding. Em todas as plataformas Tuca Bodybuilding, não muda. É sempre Tuca Bodybuilding. Tens que TikTok, Facebook, Yeah. tudo YouTube, lá. LinkedIn, tudo. tens LinkedIn? Não, nunca tive. Não é LinkedIn, não é todo lado. Também não tenho. Tenho, mas não sei funcionar com aquilo. Por acaso nunca utilizei LinkedIn. Então, tu que chegaste até aqui, neste momento, tens 2 missões. A primeira, obviamente, é ir seguir as redes sociais do Tuca, mandar-lhe mensagem, dizer que vieste do Feel Fit Podcast e também qual foi o maior insight que retiraste aqui deste episódio. Aquele momento que mais te marcou, aquela coisa com que tu super te identificaste, que eu tenho a certeza que houve alguma, e isto leva-me também à segunda missão, que é, se em algum momento, alguma coisa que foi dita, alguma palavra, alguma frase que tu pensaste naquela pessoa, não hesites. A palavra certa, na altura certa, pode verdadeiramente mudar uma vida. Isto é gratuito, então não custa nada. Pega no link, partilha com essa pessoa. Essa pessoa vai morrer e vai. Ela que faça alguma coisa. Mas depois já está do lado dela. Ok? Tu fizeste a tua, porque tu também vais morrer e vais. Portanto, faz. Faz por ti, faz por essa pessoa, faz este conteúdo também chegar a mais pessoas, porque nós estamos aqui para te ajudar cada vez mais. Então ajuda-nos também a fazer com que isso seja possível e com que este conteúdo seja partilhado e divulgado por todo lado, porque é muito necessário. Canal do YouTube também do Tuca, que podes e deves seguir, tem conteúdo incrível. João, depois disto, João, meu irmão, para ti, Tuca, queres deixar o meu irmão, assim, uma mensagem, assim, João, és mesmo top. Assim, só para ele depois me pagar, assim, um sushi caro, assim. O que é que ele faz, teu irmão? Olha, o meu irmão está a estudar desporto também. Onde? Na Guarda, e está a pensar em competir natural. Ok, se queres competir natural, já sabes quem é que é a melhor pessoa para te levar aos palcos, tinha todo o gosto. Se estás a estudar desporto, aproveita bem a tua jornada, a licenciatura que ele está a tirar. Aproveita bem a jornada da licenciatura. Eu sei que muitas pessoas estão sempre com o bife de licenciatura versus TEF, mas há coisas que tu vais ter na licenciatura que nunca mais vais ter. Portanto, aproveita bem todos esses momentos, porque daqui a 5 anos tu vais olhar para esses momentos que hoje em dia te deixam cansado, frustrado e exausto e vais guardar com muito carinho. A sério, acredita, vai ser real. Portanto, aproveita-os e nunca te esqueças de ser feliz enquanto tu estás a viver o teu processo, independentemente das dificuldades que tu estejas a passar, tudo vai acabar por valer a pena se tu realmente fizeste tudo pela tua felicidade. Grande abraço, João, estamos junto. Nice. Bora lá, malta. Gostes, partilhas e obrigada pela audiência. Espero que tenhas gostado. Até para a semana.